invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da sessão anterior. Está em discussão. Se algum destaque? Aprovado à unanimidade. Então, no julgamento, nos processos jurisdicionais do SAGE físico, tem um processo que é uma ação direta de inconstitucionalidade, requerente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido do prefeito do município de Parnamirim e o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. O relator desembargador Gilson, se tiver em mesa. Em mesa, sim, presidente. Pode relatar e votar. Como disse Vossa Excelência, é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 2010, 5200, origem Tribunal de Justiça, requerente Procurador-Geral, requerido município de Parnamirim, procurador Dr. Fábio Daniel, OAB-RN, requerido da Câmara Municipal, advogado Dr. Alcir Rafael, OAB-RN. O voto está integralmente disponibilizado, é um pouco longo, são 18 folhas, mas eu vou me ater tão apenas à ementa, em que eu digo o seguinte: constitucional, ação direta de inconstitucionalidade em face da lei número 1312 e dos decretos 5.390 e 5.390-A, ambos de 2006, do município de Parnamirim, normativos que autorizaram e regulamentaram o loteamento com circulação fechada e com domínio horizontal, alienação de bem público sem prévio procedimento licitatório, alegada usurpação de competência da União para tratar das referidas matérias, extrapolamento da competência suplementar prevista no artigo 24, caput da Constituição Estadual, e inocorrência, competência dos municípios para legislar sobre matéria de interesse local, consoante previsão no artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal de 88, possibilidade de suplementar as normas gerais no tocante ao direito urbanístico, interpretação do artigo 30, inciso 2, da Constituição Federal e artigo 24, caput da Constituição Estadual, previsão do inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal, possibilidade de promover, no que couber, ao ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Recurso extraordinário número 607.904, que possibilitou aos municípios legislarem sobre ocupação e parcelamento do solo urbano em condomínios fechados, precedente deste Tribunal de Justiça, suposta alienação de bem público sem licitação, autorização legislativa e avaliação não acolhimento, autorização de uso de bem público configurada, restrição de uso em contrapartida à manutenção e conservação da área pelo autorizatário, discricionariedade e precariedade, improcedência da ação. Está integralmente disponibilizada, senhor presidente. O voto do relator está disponibilizado no sistema. Se há algum destaque, algum esclarecimento a ser feito. Está proclamada a unanimidade do termo do voto do relator. O processo físico só tinha isso da relatoria do desembargador Gilson. No PJE, mesmo ele estando com esse problema de acesso, os votos computados no sistema, tem 3 processos que... Tem o 12, é um pedido de vista do desembargador Gilson. O 13, pedido de vista do desembargador Amauri. Eu estou com o voto aqui, presidente. Se Vossa Excelência permitir, eu posso ler. O 12. O 12? Sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Isso. Bem, senhor presidente, o voto vista foi disponibilizado no PJE. Fiz um breve relatório desde o início... Desembargador Gilson, só um minutinho. Esse mandato de segurança é contrato da presidência. Vou passar a presidência ao desembargador Virgílio. Senhor presidente, como eu ia dizendo, fiz um breve relatório desde o início do julgamento, mas irei direto às minhas razões de decidir, quando digo o seguinte: antes de qualquer apontamento, cumpre destacar que os votos
até então apresentados convergem em 2 pontos. Não acolhem a decadência em relação ao ato administrativo que determinou apenas a estabilidade dos servidores, como alegado na inicial. Bem assim, reconhecem que os impetrantes ingressaram no cargo de técnico judiciário sem concurso público. Como visto, de início, me acostei às razões do relator, votando pela denegação da segurança. E assim o fiz porque, quanto ao pedido feito na inicial, constatei que os impetrantes postularam o reconhecimento de sua efetividade no cargo de técnico judiciário, o que levou o relator, pelo princípio da distinção, a denegar a segurança. Não reputo equivocado tal entendimento. Todavia, tendo em vista o direcionamento levado a efeito pelos votos divergentes, após pedir vista dos autos na última sessão plenária, ocorrida no dia 13 de novembro do corrente, reanalisei as circunstâncias do caso e altero, neste momento, minha convicção, passando a me acostar à divergência inaugurada pelo desembargador Glauber Rego. Isso posto, considerando a fundamentação exposta no voto divergente, entendo que os impetrantes ingressaram em caráter efetivo sob a égide da Constituição de 67, no cargo de escrivão judicial, e que a decisão proferida na ADI 2433/RN não lhes retirou tal condição. A esse respeito, desde a Constituição de 88, é sabido que a estabilidade anômala prevista no artigo 19 das disposições transitórias não pressupõe efetividade, hoje submetida à regra geral prevista no inciso 2 do artigo 37 da Carta Magna em vigor. Enfim, a efetividade é uma característica da nomeação, que deve ser explícita, inclusive no ato desta. Entretanto, na ordem constitucional anterior à vigente, a efetividade poderia advir não somente do concurso público, mas igualmente por lei, conforme consta do relatório elaborado pela Comissão Administrativa. Por isso, verdade que a efetividade otorgada aos impetrantes em momento anterior à Constituição de 88 não lhes foi sufragada com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, essa exclusivamente restrita ao cargo de técnico judiciário. Assim, não se pode cogitar da estabilidade sem a efetividade, sendo imperioso reconhecer que os impetrantes possuem o cargo efetivo de escrivão judicial e não o de técnico judiciário, pois não se submeteram a certame público para este último, como pretendem em sua exordial. Ante o exposto, filio-me ao viés apresentado pela divergência para reconhecer a efetividade dos impetrantes no cargo de escrivão judicial. É como voto, senhor presidente. Após o voto do desembargador, o voto visto do desembargador Gilson, eu consulto o plenário se alguma mais observação, se algum colega tem alguma, porque com o voto do desembargador Gilson finda a votação. E eu peço ao redator da ata que proclame o resultado final. E eu proclamo daqui, nos termos do voto, não é? Que vai ser, eu proclamo, e ele a que maioria nós chegamos para eu fazer a proclamação. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos pela concessão e apenas o voto do relator, que foi pela denegação à segurança, sendo relator para o acórdão, redator para o acórdão, o desembargador Glauber Rego, correto? Assim está proclamado o resultado. Eu devolvo a presidência à sua excelência, o senhor desembargador João Rebouças. Agradeço a vossa excelência, reassumo a presidência. E dando continuidade aos julgamentos do PJE, já estão com a votação consolidada, os processos constantes da pauta virtual, com exceção de 3 processos que nós fizemos uma anotação aqui paralela, é o 10,
Não está em mesa o 11. O 12 é esse do voto visto do desembargador Gilson, que acabou de ser julgado, sob a presença do desembargador Vigílio. E o 13 também, que não está com a votação consolidada. Em face desse problema no sistema, esses processos não estão em mesa para julgamento. E os demais estão com a votação consolidada na forma já do processo judicial eletrônico. Se tiver algum esclarecimento, tá, desembargador Cornélio. Senhor presidente, tem um que meu, desembargador Maurício de Vista, e É o 13. eu vou entrar em férias, também fica liberado, peço a minha dispensa para, se quiser, Ok, dar Vossa Excelência é o continuidade. relator. Ok. Está feito o registro. Então, os demais são todos consolidados na forma do sistema judicial eletrônico constante da pauta. 10, 11 e 13. O 11 foi o advogado que pediu para... Oi, já estava o registro no sistema, não mesa. Porque ele teria um compromisso já marcado anteriormente, e ele comprovou que não estaria com condições, que ele queria fazer a sustentação. Ok. Não era o 11. Está feito o registro, os registros. Então, não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.